Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical online, a Escola Bíblica Dominical que nós temos nesses dias de pandemia. Talvez você esteja estranhando um pouquinho o horário dessa EBD, afinal as coisas nesse domingo foram invertidas, não é? Nós tivemos a nossa live de adoração ao Senhor Jesus Cristo de manhã e agora à tarde nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós fizemos isso para justamente nos enquadrar melhor no decreto do governador do nosso estado. Mas o importante, na verdade, não é o horário com que nós fazemos as coisas, não é? O importante é que nós continuemos fazendo. O importante não é a hora em que nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo e aprendemos com a sua palavra. O importante é que nós nunca deixemos de fazê-lo. Por isso, agora nós temos a nossa aula sobre o profeta Joel, como nós temos já realizado na nossa sala de jovens. Talvez você esteja estranhando um pouquinho, porque como você viu no domingo passado, a nossa dinâmica aqui da aula online é diferente de como era a dinâmica da aula presencial, não é? Pois é, online as coisas são mais difíceis de ficarem tão longas. É difícil explicar tantos detalhes sem ter tanto a participação dos alunos. Por isso, nós estamos fazendo essa dinâmica um pouco mais rápida, um pouco mais sucinta, mais leve. Mas fica tranquilo, quando nós voltarmos para a nossa Escola Bíblica Dominical presencial, nós vamos retomar os estudos sobre esses livros com mais detalhes para podermos aprofundar dele. Mas como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. O livro do profeta Joel é um livro bem diferente de todos os outros livros. Os outros livros dos profetas a gente consegue localizar como, quando os profetas viveram, normalmente por detalhes que eles mesmos dão dentro do livro. Normalmente eles dizem em que período, em que época eles profetizaram, quem era o rei que governava e onde eles estavam quando profetizaram. Mas Joel não é assim. Joel é diferente justamente porque no seu livro ele não nos situa no tempo e no espaço. Ele não diz onde ele estava quando ele começou a profetizar, ele não diz qual era o rei e nem qual país exatamente ele estava. Por isso tem muito pouca coisa que nós sabemos sobre Joel. Uma das coisas que nós sabemos é, como ele diz logo no versículo 1 do capítulo 1 do seu livro, que ele era filho de Petuel. Agora, o texto bíblico não nos diz mais nada sobre Petuel, nem mesmo qual era a tribo de Israel a qual ele pertencia. Se você olhar para outros textos bíblicos, você vai encontrar outro Joel. Sim, de fato, o texto bíblico nos fala sobre outros Joéis, outros personagens bíblicos com esse nome de Joel. Mas você não deve confundir um com os outros. Este é a única vez que o profeta Joel é citado no texto bíblico, exceto por Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2, do dia do Pentecostes, Paulo cita o profeta Joel, este aqui do texto que nós estamos tratando. Mas em nenhum outro momento da Bíblia ele é citado. Só temos este Joel, filho de Petuel. E não sabemos mais nada sobre ele, justamente como eu disse. Bom, pelo menos nada em relação à sua vida particular, ao personagem. O que nós sabemos é sobre a sua própria mensagem. Nós sabemos, por exemplo, que Joel tinha 3 características. A primeira delas é que ele era um profeta cultico. Você sabe o que significa isso? Profeta cultico quer dizer que muito da sua mensagem criticava a maneira como o povo cultuava o Senhor, a maneira como o povo adorava o Senhor através dos sacrifícios no templo. Aqui você tem que entender bem o que estava acontecendo naquela época. O templo funcionava perfeitamente e os sacrifícios ao Senhor eram realizados diariamente. Os sacerdotes, os levitas trabalhavam realizando sacrifícios e fazendo as orações ao Senhor. Agora, havia um problema nisso tudo, e é o que Joel aponta. O problema é que o povo havia incorporado no culto ao Senhor elementos dos cultos pagãos, elementos dos cultos aos outros deuses. E Joel aponta o quanto tudo isso era extremamente grave. Se você voltar lá para o livro de Levíticos e Deuteronômio, lá no início da Bíblia, você vai ver que o Senhor havia explicado muito bem como é que o culto, o sacrifício e a adoração deviam ser realizados. E com isso, o Senhor estava explicando, ensinando 2 coisas ao seu próprio povo. Primeiro, o Senhor estava explicando que ele é que era o Senhor daquela relação, e eles, os servos.
se o Senhor é Senhor e o povo é servo, então o povo deve adorar ao Senhor como o Senhor determina. Era muito importante que o povo jamais confundisse essa relação. Nós adoramos ao Senhor como o Senhor decide, porque Ele é o Senhor desta relação. Nós apenas o servimos. Mas a segunda lição que você tem ali no livro de Levíticos e Deuteronômio é que o Senhor exige pureza na adoração. Pureza no sentido de adorar o Senhor como o Senhor quer e apenas como o Senhor quer. Nós não podemos contaminar o culto com os nossos desejos pessoais, com as nossas preferências individuais e nem com os hábitos de cultos de outros deuses. Sim, o Senhor exige exclusividade, fidelidade, pureza na adoração a Ele. E é justamente isso que não acontecia na época do profeta Joel. É justamente contra isso que Joel pregava. O povo não adorava mais ao Senhor como queria. O povo estava colocando na adoração ao Senhor o que eles mesmos queriam. E com isso estavam confundindo, esquecendo que o Senhor é Senhor, nós somos apenas servos. Agora, essa característica da mensagem de Joel nos aponta algo muito provável. Se ele pregava contra o culto que se realizava em Jerusalém, e ele cita Jerusalém algumas vezes no seu livro, é muito provável que Joel atuasse no Reino do Sul, Judá, talvez na própria Jerusalém. E aqui você precisa se lembrar da época do Reino Dividido. Nós sabemos que depois que o povo de Israel chegou na Terra Prometida, o povo foi assentado, cada um segundo as suas tribos, na terra justamente que era deles agora, a terra de Canaã. Foi quando começou o período dos juízes. Mas depois do período dos juízes, o povo começou a querer ter um rei. E ainda que essa não fosse a vontade do Senhor para o seu povo, ele permitiu que o povo tivesse rei. O primeiro rei de Israel foi justamente Saul. O segundo foi Davi. O terceiro, Salomão. Mas depois de Salomão, assumiu o trono o seu filho Roboão, que não sabia governar bem. Era extremamente inepto e inapto como político. E com isso ele conseguiu rasgar a nação ao meio. A partir de então, passou a existir não mais um reino unido chamado Israel, mas um reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que tinha 10 tribos e meia, ele manteve o nome de Israel, mas a sua capital passou a ser Tirza. Depois ela foi mudada para Samaria. E agora ela não era mais governada, essa região não era mais governada por um descendente de Davi, mas por Jeroboão, um líder escolhido pelo próprio povo. O reino do sul continuou com Roboão e com os descendentes de Davi. O reino do sul assumiu o nome de Judá e a sua capital era Jerusalém. Se Joel, em algum momento da história, falava várias vezes de Jerusalém e pregava contra o culto que era realizado em Jerusalém, é bem provável que ele trabalhasse, que ele atuasse e vivesse em Judá. Há uma segunda característica sobre a mensagem de Joel que nós precisamos ter em mente quando nós lemos o livro desse profeta. Essa segunda característica é que, além de culto, Joel é um profeta apocalíptico. O que isso significa? Significa que Joel, quando ele pregava, ele olhava para o presente e apontava aos erros do presente que o povo cometia. Mas ele também olhava para o futuro, falando sobre as consequências que isso teria no futuro da nação. Mas ele não fala apenas sobre esse futuro. Ele fala também sobre um futuro longínquo, distante, o chamado Dia do Senhor. Essa é uma expressão muito importante no livro de Joel, Dia do Senhor. Para você ter noção como Joel é focado nessa questão, Dia do Senhor é uma expressão que aparece 9 vezes no Antigo Testamento. 5 delas apenas no livro de Joel. Mas afinal, o que é o Dia do Senhor? Dia do Senhor é o dia que o Senhor virá para trazer toda a criação, toda a terra, toda a criatura e toda a humanidade de volta para si. Para entender isso bem,
a gente tem que voltar mais uma vez lá para o início da Bíblia, mais especificamente para o livro de Gênesis. Gênesis diz que o Senhor criou todo o universo, todo o mundo, toda a natureza e a humanidade também. E colocou toda a natureza debaixo do governo da humanidade. Mas veja, se o Senhor criou tudo o que há e criou também a humanidade, é lógico que a humanidade deve governar a criação de acordo com a vontade do Senhor. É fato que a humanidade deve viver sobre a criação de acordo com a vontade do Senhor. Porque se ele criou todas as coisas, ele é dono de todas as coisas. Só que se a gente continua a leitura da Bíblia, a gente vê que não foi bem isso que aconteceu, não é? Muito pelo contrário. A humanidade preferiu se afastar dos ensinamentos da lei do Senhor e começou a viver sobre a terra pelas suas próprias leis, pela sua própria vontade. Bom, acontece, diz a Bíblia, que haverá o dia do Senhor. Haverá o dia em que o Senhor virá sobre a terra, trazendo de volta para si todas as coisas, retomando aquilo que é dele. E toda a humanidade terá que prestar contas sobre o que fez com a criação e sobre como viveu sobre a criação. Joel enfatiza isso muito na sua mensagem. O dia do Senhor é o que nós chamamos também de fim dos tempos. É o que no Novo Testamento nós lemos como o dia do juízo, aquilo que nós chamamos de o dia do juízo final, o dia em que tudo e todos serão trazidos perante o Senhor e responderão por como viveram aqui na terra. Você nota isso muito claramente lá em Joel capítulo 2, verso 1. Ali, nesse capítulo, nesse verso, o profeta diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. É interessante que Joel utiliza bem a linguagem da época. O profeta se coloca como aquele soldado que está em cima da muralha e olha lá de longe e vê que o rei está vindo. E como era comum na época, ele começa a dizer para os seus companheiros: toquem a trombeta e deem um alarme. Tremam todos os moradores, porque vem vindo o Senhor. O dia que o Senhor, que o rei, vem tomar de volta esta cidade que ele mesmo criou. Agora, outra coisa interessante sobre Joel ser um profeta apocalíptico é que Joel, quando fala sobre esse dia do Senhor, ele fala sobre antes vindo uma nuvem de gafanhotos sobre a terra. E aqui a gente também tem que entender bem o que ele está dizendo sobre isso. Nuvem de gafanhotos é algo que pode ser um pouquinho estranho para nós brasileiros ocidentais, mas era algo muito comum naquela época e naquela região. Talvez você tenha ouvido falar sobre nuvem de gafanhotos, porque no ano passado, ainda no início da pandemia, em 2020, nós tivemos uma nuvem de gafanhotos bastante grande aqui na América do Sul, que ameaçou várias plantações e ameaçou chegar ao Brasil. Você se lembra disso? Pois é, naquele contexto, naquela época e naquela região chamada Oriente Próximo, nuvens de gafanhotos eram extremamente conhecidas. Era um fenômeno bastante frequente até. Agora, enquanto hoje em dia nós temos elementos para lutar contra essas nuvens de gafanhotos e tentar impedi-las de destruírem nossas plantações, como foi feito ano passado, naquela época e naquela região não havia muitos recursos. A nuvem de gafanhoto, ela representava uma destruição que não podia ser parada, uma destruição inevitável. Quando alguém que plantava via uma nuvem de gafanhotos se aproximando, essa pessoa simplesmente não podia fazer nada para impedir nem para diminuir os prejuízos. Ela simplesmente tinha que aceitar que a destruição vinha e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir isso. Bom, Joel, quando fala da vinda do dia do Senhor, ele fala justamente sobre uma nuvem de gafanhotos. Porque nós estamos vivendo longe dos caminhos do Senhor, diz Joel. O dia do Senhor virá como uma nuvem de gafanhotos que destruirá tudo que encontrará pela frente. Agora, é muito interessante nós pensarmos nisso quando nós comparamos esse texto de Joel com Apocalipse, capítulo 9, verso 3. Apocalipse,
o último livro da Bíblia, já no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, fala também sobre nuvem de gafanhotos. Também compara a vinda do Senhor como uma nuvem de gafanhotos vindo sobre a terra. Você vê isso lá, Apocalipse, capítulo 9, verso 3. Mas aqui tem um parênteses que a gente precisa abrir. Note um detalhe. Quando nós passamos pelo livro de Daniel, nós aprendemos que a linguagem apocalíptica, ela é, no mais das vezes, figurada. Ela não deve ser lida por um princípio de literalidade. Então veja o que acontece aqui. Joel não está falando que a vinda do Senhor será uma nuvem de gafanhotos. Não, não, não. Ele está dizendo que a vinda do Senhor será como uma nuvem de gafanhotos. Tamanha destruição que virá sobre a terra naquele dia. João em Apocalipse faz a mesma coisa. Muitas pessoas ingenuamente acham que o Apocalipse virá com uma nuvem de gafanhotos, mas não é isso que o texto bíblico diz. Dê uma checada lá em Apocalipse capítulo 9, verso 3. Se você continuar nos versos seguintes, você vai ver que João diz que são como gafanhotos, que têm o poder de escorpiões, mas que não comem plantas ou árvores. O que eles fazem é ferir aqueles que não tiverem o selo de Deus na sua testa. Então, o que Joel e João estão dizendo é que haverá uma destruição como? Haverá uma destruição comparável a, semelhante a, uma nuvem de gafanhotos. E não que haverá uma nuvem de gafanhotos literal. Isso é importante nós entendermos para a gente não cair no erro que muitos cristãos ingênuos acabam caindo, quando acham que uma nuvem de gafanhoto já é a vinda de Cristo. Isso aconteceu ano passado, em 2020. Você se lembra disso? Nós estávamos no início da pandemia e uma nuvem de gafanhoto vindo sobre a nossa região e muita gente começou a afirmar, não, é o Apocalipse e ele já é para ontem. Mas veja, falta de compreensão do texto bíblico, superficialidade e ingenuidade na leitura do texto bíblico. Ao longo da história da humanidade, em várias outras regiões, centenas de nuvens de gafanhotos vieram sobre a terra. Centenas de outras pandemias já vieram sobre a terra. E nem por isso o Senhor Jesus Cristo voltou ainda. É fato que essas coisas são sinais que apontam para o dia que o Senhor vier. Mas nós não devemos ser ingênuos e simplesmente ver essas coisas e já achar que elas são para amanhã. É exatamente isso que Joel e João fazem. É isso que eles afirmam nos seus livros. Joel fala sobre a nuvem de gafanhotos e diz assim: vocês já acham ruins essas nuvens de gafanhotos que vêm sobre nós hoje? Pois é, vocês não vão querer enfrentar o dia do Senhor como inimigos do Senhor. Porque se nós vivermos longe dos caminhos do Senhor, a destruição que virá sobre nós será muito pior que de nuvens de gafanhotos. É a mesma história que João está dizendo. Você não vai querer, no dia do Senhor, no dia do juízo, ser encontrado como um inimigo do Senhor, alguém que viveu fora dos padrões do Senhor. Porque se você for assim, se você viver assim, o dia do Senhor virá com destruição sobre você. Tudo isso que nós vemos acontecendo na natureza são sinais que apontam para a vinda do Senhor. Tudo isso que nós vemos, estamos vivendo hoje, nos convida a nos voltarmos para o dia do Senhor. Mas não caia no erro ingênuo de simplesmente achar que a primeira nuvem de gafanhotos ou a pandemia que nós estamos vivendo hoje são sinais claros e específicos que o dia do Senhor é para amanhã. Muitos cristãos, por leitura bíblica ingênua, já caíram nesse erro e passaram muita vergonha. Uma terceira característica do profeta Joel que nós precisamos ter em mente quando lemos esse livro é que Joel é um profeta cultico, Joel é um profeta apocalíptico, mas ele é também um profeta messiânico. Ao mesmo tempo que ele fala do fim dos tempos, ele fala também sobre o Messias que o Senhor havia prometido enviar. E olha que interessante o que Joel diz lá no capítulo 2, nos versos 1 a 4.
Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Ele está próximo. É o dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu e nem jamais se verá em gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como uma cavalaria, atacam galopando. O que esse texto descreve é o Senhor vindo à frente do seu povo, dos seus exércitos, para conquistar a terra. Agora, compare esse texto ao que João diz lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 14. João diz assim: Eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Eu te pergunto, você conseguiu entender o paralelo desses dois textos? Quem você acha que é esse cavaleiro descrito por João que vem à frente dos exércitos do céu? Olha bem para o verso 13 de Apocalipse, capítulo 19. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. João, quando fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, agora eu estou falando do Evangelho de João, capítulo 1, logo nos primeiros versos, diz que o Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João no Apocalipse está descrevendo o Verbo de Deus que vem à frente do seu povo. É esse que Joel se refere quando diz que o Senhor virá para retomar a terra para si. Percebe como Joel está falando do Messias e o Novo Testamento nos aponta que esse Messias é justamente Jesus Cristo? Joel capítulo 2, versos 28 a 32, nos apontam ainda mais para o Senhor Jesus Cristo, para o Messias. Porque ali Joel diz: E depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até os servos e as servas, sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O profeta Joel já estava profetizando que haveria o dia que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. E pelo seu Espírito haveria livramento para aqueles a quem o Senhor chamar. Agora compara isso com o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7, quando o Senhor Jesus Cristo, falando com seus discípulos, disse assim: Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou embora, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. O Senhor Jesus Cristo, quando fala aqui do conselheiro, ele está usando a palavra paráclito, que é justamente a palavra que o Novo Testamento se refere ao Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu preciso ir ao Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo. Joel fala que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. João aqui nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava derramando o Espírito Santo sobre os cristãos. Quem derrama o Espírito Santo? Jesus Cristo, o Messias de Deus. Quando mais à frente, lá em Atos capítulo 2, acontece o dia do Pentecoste
em que o Espírito Santo vem sobre os discípulos, é exatamente isso que Pedro diz. O que está acontecendo aqui diante de vocês que estão me vendo e ouvindo é o que Joel havia profetizado lá no passado. Interessante, não é? 3 características que você precisa ter em mente quando lê o livro do profeta Joel. Profeta cultico, apontando os erros do culto que o povo realizava ao Senhor. Ele é um profeta apocalíptico, ele aponta para o fim dos tempos, mas ele é também um profeta messiânico. Ele fala sobre o Messias do Senhor que virá, que nós sabemos é o Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente for resumir toda a mensagem de Joel em apenas poucas palavras, eu diria que você precisa ter em mente Joel capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13, o profeta diz assim ao povo: rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Ainda que Joel apresente os erros que o povo cometia, no seu 3º e último capítulo, Joel apresenta uma mensagem de esperança ao Senhor. Todo aquele que se arrepender do seu mau caminho e abandoná-los e se voltar ao Senhor, será perdoado e encontrará graça e misericórdia. Por isso Joel diz isso também: rasguem o coração e não as vestes. Não rasguem apenas as roupas de vocês, como diziam os rituais judaicos na época, para demonstrar luto. Não, o que o Senhor quer ver não é uma roupa rasgada. O que o Senhor quer é que vocês rasguem o coração diante dele, assumindo seus erros, convertendo-se ao Senhor, ou seja, abandonando o caminho que vocês estão e voltando para os caminhos do Senhor. Façam isso, diz o profeta, pois ele é misericordioso e compassivo, pois ele é tardio em irar-se e grande em amor. Basicamente, o profeta estava dizendo para o povo daquela época, mas também para nós: pouco importa o tamanho do pecado que você já cometeu. O que importa é que você se arrependa e retorne aos caminhos do Senhor. Lembrando que na Bíblia, arrependimento não é apenas um sentimento ruim, um remorso. Arrependimento é sim contrição, um sentimento de dor pelo erro que foi cometido, mas ao mesmo tempo abandono do erro. Se nós nos arrependermos de verdade, dispostos a abandonar de verdade o erro, o Senhor nos recebe com laços de amor, de misericórdia e nos acolhe de volta. É por isso que o salmista cantou lá no Salmo 86, verso 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. O profeta Isaías disse em Isaías 43, verso 25, da parte do Senhor: Sou eu mesmo que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e não me lembro mais dos teus pecados. Paulo, quando fala sobre o amor perdoador e misericordioso do Senhor, Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo está falando que só em Jesus Cristo nós temos a redenção que foi feita por meio do seu sangue na cruz. O perdão de pecados nos foi garantido de acordo com a riqueza da graça de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 14, Paulo diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Em 1 João capítulo 1, verso 9, o apóstolo do amor nos ensina: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Muito obrigado porque o livro de Joel, escrito há tanto tempo atrás,
falando sobre circunstâncias tão diferentes das nossas. Ainda assim tem tanto a nos ensinar para os dias que nós vivemos hoje no meio dessa pandemia, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra guia os nossos passos. Por isso nós pedimos, Pai, ensina-nos a Te adorar como o Senhor quer ser adorado. Nunca permita, Pai, que nós esqueçamos que o Senhor é Senhor das nossas vidas, das nossas palavras e das nossas ações. E que os nossos corações sejam voltados, sejam prostrados em adoração apenas a Ti. Esse é o desejo dos nossos corações, Pai. Viver em Ti, por Ti e para Ti. Por isso, Pai, quando nós errarmos, porque nós erramos, Pai, nós somos humanos, mas quando nós errarmos, ensina-nos o caminho do verdadeiro arrependimento. Nós não queremos viver de remorso em remorso, Pai, mas em verdadeiro arrependimento, em abandono dos nossos erros e pecados, para vivermos verdadeiramente nos Teus caminhos. Assim, Pai, quando o dia do Senhor vier, aquele dia que o Senhor vier para nos buscar, nós sejamos recebidos em Teus braços, pelo que Cristo Jesus fez na cruz, nos garantindo o Teu santo perdão. É o que nós oramos e pedimos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula e que o Senhor o abençoe.